E eu lendo aquilo, eu falei, gente, que moleca. Por que deram esse celular na minha mão? O que eu tava fazendo na minha vida? Então, a gente tem essa necessidade de se expor, de mostrar para as pessoas onde nós fomos, o que nós comemos, o que nós bebemos, com quem a gente anda, as viagens que a gente faz. Eu não tô dizendo assim, não, é proibido, é errado e tudo mais. Só tô dizendo da motivação. Sim. Né? Que acho que esse é o grande foco. Todo cristão, quando a gente fala de qualquer coisa, cristão, né? Adoração e a igreja, rede social e a igreja, a gente tem que sempre voltar para a motivação, né? Do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de motivação, o que está me levando a fazer essas postagens, né? Será que é porque eu tenho essa necessidade de aprovação? Será que é porque eu tenho essa necessidade de falar alguma coisa, dar indiretas, né? O quanto as redes sociais não se tornou um lugar para você dar indireta. E de todas as formas possíveis, né? Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e as redes sociais. É um tema polêmico, vamos dizer assim, né? As redes sociais, nós já sabemos que elas se tornaram parte essencial do nosso dia a dia, inclusive de nós, né, os cristãos. E elas podem ser ferramentas incríveis para nós nos expressarmos a nossa fé, mas também ela traz muitas armadilhas. E no bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É isso mesmo, Flá. E nós trouxemos uma dinâmica um pouquinho diferente para esse bate-papo. Eu vou colocar aqui, junto com o nosso querido amigo que está ali atrás das câmeras, nos ajudando. A gente vai colocar algumas manchetes na TV e ler para vocês. E com base nessas manchetes, a gente vai comentar. São dados de estudos que foram feitos ao longo do tempo, e estudos recentes, inclusive de 2024, 2025, alguns de 2020, mas que dizem muito sobre redes sociais e sobre nós cristãos também. Vamos lá, Flá, vamos pro primeiro? Bora. Coloca aí no ar pra gente a primeira manchete. 2, 3 e... Foi no tempo certo. Segundo o relatório... Gente, me perdoem o inglês, tá? Por favor. Não é meu forte. Segundo o relatório de Backlinko, baseado nos dados da Global Web Index, brasileiros gastam em média 3 horas e 32 minutos por dia usando redes sociais, ficando entre os países que mais acumulam tempo online. Coisa, hein? 3 horas, Flá. 3 horas e meia. 3 horas e meia. 3 horas e meia. O que você acha, acho que desse primeiro dado aqui que a gente vai discutir? O que a gente pode falar sobre esses momentos, né? São 24 horas que nós temos por dia, mas assim, 3 horas e meia é muita coisa, né? É muita coisa, né? Sabe que uma das coisas que enganam a gente, isso de todo mundo, né? Uma das coisas que enganam a gente, imagina, eu não fico tudo isso por dia. Verdade. Não é verdade? Por quê? Porque você fraciona. Não é direto, não são essas horas direto. Então, a impressão que dá é que a gente... imagina, eu nem vejo rede social, eu só dou uma olhadinha de vez em quando. Mas somando, né, tudo isso... É verdade. Dá esse tempo todo. E é claro, né, que se a gente se programasse, né, eu me incluo também, tá? Se a gente se programasse, com certeza o nosso tempo ele seria melhor distribuído e caberia todas as nossas atividades, inclusive as espirituais, né? O nosso tempo com Deus, o nosso momento de intimidade com Deus, lazer, família. Então, acho que uma grande ilusão, eu acredito sim nesses dados, porque tem gente que passa muito mais até. Eu acredito nesses dados. Mas se a gente olhasse, parasse para analisar realmente, eu acredito que a gente poderia ser mais negligente, né, com as nossas responsabilidades. Com toda certeza, e eu acho que isso que você comentou do tempo fracionado é muito interessante, porque geralmente
o pessoal vê as redes sociais, né? Pelo menos alguns dos estudos falam até do... Tem gente falando que o tempo médio que a galera tá ficando no banheiro aumentou, né? Porque fica olhando exato. no banheiro, né? Inclusive, já assisti alguns podcasts que falam de problemas de saúde que as pessoas acabam adquirindo. Sim, já vi por passar muito tempo, né? No banheiro, ali rolando as redes sociais. E... para você ver o quanto, o que você comentou no início, né? Isso pode ser muito benéfico, mas também pode ser um grande mal. E eu vejo que a gente está usando muito mal o nosso tempo. Lá em Efésios 5, deixa eu ver se eu até deixei aqui abertinho. 15, né? 15, Efésios 5, exato. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, né? Ou seja, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí, quando os dias são maus, a gente lembra mais das tragédias, das coisas terríveis que a gente vivenciou naquele dia, do que de um versículo bíblico, do que certeza. De passar um tempo com o Senhor, né? O grande problema é que às vezes não, né? Quem busca, né, ficar rolando ou vendo, a desculpa eu quero distrair a cabeça. Então, quando você tá... E quando a pessoa trabalha? Tem, né, um período longo de uma jornada de 8, 9 horas de trabalho, vai no banheiro, ou no horário de almoço, ou às vezes vai levantar, né, para tomar um cafezinho, porque antes, na minha época, né, você levantava para ir tomar um café. É verdade. Agora não, as pessoas, ou mesmo na mesa ali, né, do trabalho, dá uma escapada e tem aqueles momentos, vários tempo, né, perdido ali nas redes sociais, vendo coisas que muitas vezes são inúteis. Essa é a grande realidade. São inúteis. É legal. Que não agrega conhecimento nenhum. Com essa desculpa de, eu preciso distrair a minha mente, a minha cabeça, me divertir de alguma maneira, né? Então, isso de certa forma, é uma ilusão, né? É uma ilusão porque é um conhecimento que não vai te agregar nada. Essa é a grande verdade. Isso que eu ia comentar. A gente viu até esses dias, né, um vídeo falando sobre o tal do brain rot, né? Isso, que é também. Que o nosso cérebro está derretendo, basicamente, né? Devido à quantidade de informações, não só a quantidade, mas a qualidade das informações. Sim. E o fato da rolagem. É só a gente ver as crianças hoje em dia, né? Eu me lembro que minha mãe mandou... conversando sobre meu sobrinho, ela falou que ele estava assistindo televisão, e aí, na hora de passar, sabe quando, né, aquela... Fica lá, faltando tantos segundos. Ele fazia assim no ar, né? Querendo passar pro próximo episódio. E aí você fala, cara, que condicionamento é esse que a gente tá dando para as crianças, né? Do tempo de tela, da interação, porque não é só com a gente adulto, né? A gente é extremamente negligente com o nosso tempo, isso é um fato. A gente nem sempre consegue consumir ou consome as melhores informações, mas com criança é muito pior. Com criança é muito pior e talvez seja até um dos maiores atalhos, né? Que pais e mães tenham buscado aí nos últimos anos, né? Muito, muito. Eu lembro de uma cena, falando de telas e crianças, eu lembro de uma cena, acho que foi uns 2 anos atrás que eu vi, um ano. Um bebezinho recém-nascido foi colocado de frente, assim, né? Colocado de frente e já tava com um bracinho assim, com um queixinho assim em cima e vidrado na tela de um celular. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, já tá condicionando o cérebro a tantas coisas ruins, porque não vai ter um desenvolvimento normal. A princípio, os pais podem achar bonitinho, mas está destruindo, né? Destruindo o cérebro. Então, já começa de criança. Sim. Né? Já começa essa destruição de criança. E isso, se a gente fizesse um balanço, né, espiritual no nosso dia a dia, nós descobriríamos que, com certeza, nós passamos mais o tempo rolando as telas do que com um tempo com Deus. Você sabe que eu fiz um teste? Fiz um teste não, né? De uns anos pra cá. No celular você consegue colocar um aplicativo de tempo que você passa em alguns aplicativos, né? É um widget que fala, acho. E eu coloquei, e aí eu lembro que eu ficava analisando o tempo que eu pegava o celular para ler a Bíblia,
porque tá mais fácil, né, do que a gente pegar e abrir. Apesar de hoje em dia eu sentir mais necessidade de pegar o livro e abrir. E ele calcula o tempo que você passa em cada tipo de aplicativo. E, poxa vida, é tão horrível quando você vê que você tá lá, assim, 2h30 de rede social e, sei lá, 15 minutos, 10 minutos com o aplicativo de Bíblia aberta. E não é com o aplicativo aberto, né, gente? Assim, ler, né? Não é largar aberto ali para se trollar também e se enganar. Então, se a gente faz esse balanço, será que nós passaríamos 3 horas e 32 minutos por dia orando? Ou 3 horas e 32 minutos, mesmo que seja fracionado, como a gente faz com as redes sociais. Lendo, estudando a Bíblia, né? E talvez muito pelo fato de que esse tipo de exercício da fé... Olha só que doido, né? Como Deus é sábio. Esse tipo de exercício da nossa fé faz o nosso cérebro se exercitar, pensar. Para você orar, você tem que lembrar que você tem que orar. Você tem que falar com Deus, você tem que saber o que você está fazendo. Para você ler a Bíblia, você tem que ter total atenção. Rede social é um negócio que você fica assim, né? E você scrolla, vê nada com nada, daqui a pouco você não lembra nem do que aconteceu. Fica com aquela sensação de alegria momentânea, mas que não te agregou nada, como eu disse, Exatamente. né? Você não cresceu em nada. Essa é a grande verdade. E entra ano, sai ano e a gente não cresceu. O que você cresceu como ser humano, ou cresceu profissionalmente ou espiritualmente, fazendo o uso exagerado das redes sociais, né? Exatamente. Então, a gente não está falando que é pecado, que é errado, mas comparando, né? Fazendo essa análise, essa reflexão do quanto tempo a gente passa com coisas inúteis, ao invés de nós, cristãos, buscarmos a Deus. Né? Total. Buscarmos a Deus. Então, é um momento muito também de reflexão, né? E se olhasse a sua rede social hoje, será que você refletiria? Volta. Você refletiria Cristo na sua rede social? É muito doido falar isso, porque a gente tem uma necessidade, o ser humano, de maneira geral, né? Pelo menos grande parte, a gente não pode falar que são todos, porque tem gente que não liga pra rede social. A gente tava falando até disso, né? Tipo, eu sou uma pessoa mais ali nas redes sociais e a Flávia... Assim, ela, se não existisse... se não existisse, não precisava também. Não ia sentir falta, né, Flávia? Nenhuma. E não só você, eu acho que tem muitas pessoas que podem falar assim, eu não ligo também, não quero fazer nada. Mas a gente tem uma necessidade de se expor. Ou de ser aprovada de alguma forma, seja pelas redes sociais ou seja por qualquer outro meio, né? Outra coisa que a gente pode buscar. Mostrar para as pessoas onde nós fomos, o que nós comemos, o que nós bebemos, com quem a gente anda, as viagens que a gente faz. Eu não tô dizendo assim, é proibido, é errado e tudo mais. Só tô dizendo da motivação. Sim. Né? Que acho que esse é o grande foco. Todo cristão, quando a gente fala de qualquer coisa, cristão, né? Adoração e a igreja, rede social e a igreja, a gente tem que sempre voltar para a motivação, né? Do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de motivação, o que está me levando a fazer essas postagens, né? Será que é porque eu tenho essa necessidade de aprovação? Será que é porque eu tenho essa necessidade de falar alguma coisa, dar indiretas, né? O quanto as redes sociais não se tornou um lugar para você dar indireta. E de todas as formas possíveis, né? Sim, sim. Então, principalmente dentro, né, do nosso quintal, né? Do gospel. Meu Deus. O Facebook era campeão, né? Era. Depois foi pro Twitter, né? Que era a rede sem filtro, sem filtro, dono. Sem nada, né? Agora é verdade. o X, né? Mas as pessoas... Eu acredito, sim, que as pessoas têm muitas, né? A maioria tem necessidade de se mostrar, né? De se mostrar. Mas no nosso caso, como cristão, devemos mostrar? O que estamos mostrando glorifica a Deus? Esse é o ponto. Glorifica a Deus? Exatamente. É isso. Então, várias perguntinhas que precisamos fazer, né? Exatamente. E é legal porque olhar pro feed de alguém diz muito sobre essa pessoa. Com certeza. E ela sempre vai mostrar o melhor da vida dela. Né? Nunca vai mostrar. Tem algumas pessoas que são mais, assim, atípicas e que acabam mostrando momentos de choro e coisas do tipo. Você fala assim, não precisa, né? Não precisa se expor desse jeito. E tem uma coisa que me ensinaram. Quando me ensinaram isso, gente, assim, eu
virei uma chave na minha vida com as redes sociais, na minha relação com as redes sociais, porque eu era viciadona, postava todo dia, tirava foto da comida e postava. E às vezes, não, assim, hoje eu tiro mais foto pra mim. Eu tiro foto das coisas que a gente tá fazendo e tal, e guardo pra mim. Não tenho tanta mais essa necessidade de postar, mas o quanto essas informações não te dão não entrega poder na mão de quem tá vendo. Com certeza. Então, vou dar um exemplo, né? Flá vai lá, me convida. Ai, Ana, vamos almoçar tal dia? Poxa, Flá, não posso. Aí, no fundo, eu não quero, né? Ai, isso aqui ai, não tô muito bem, tô doente. Tô doente, não posso ir. Chega lá no dia, por algum motivo, sabe-se lá qual. E às vezes nem, né? Às vezes você pode, né? Isso não quer dizer que você não possa ir em outros lugares. Mas aí você foi lá e postou. Num show, sei lá, num evento, no shopping, com alguém. Aí a Flá vai olhar e fala, nossa, chamei ela pra cá, ela falou que tava doente. Dá vontade de chegar assim, ainda bem que você melhorou, né? Então, as pessoas não entendem o quanto as postagens delas podem acabar dando poder para o outro. Sim. Para o outro cobrá-la, para o outro falar da vida dela. Um exemplo simples também. Quantas pessoas não postam lá? Dia 1 na academia, começamos a dieta. Quantas pessoas não vão atrás dessa pessoa, né? Enfim, pra ver ela comendo. Ai, mas você não tá na academia. Ai, você tá de dieta. Não, tem que ir pra academia. Cuidando da vida. Cuidando da vida alheia. Então, assim, a internet dá esse poder pras pessoas. Né? Acho que a grande questão também, né? Se eu puder falar aqui, é qual que é o objetivo das postagens, né? Se as suas postagens têm um objetivo, né? Quem vai postar tem um objetivo a ser atingido, ok. Uhum. Se não, vai virar vitrine. Vira vitrine e telhado de vidro. Telhado de vidro. Mas, gente, eu fiz uma brincadeirinha pra gente dar uma risada, né? Pra não ficar tão sério esse papo. Apesar de que é sério esse assunto, tá? Levem a sério o que a gente tá falando. Mas eu fiz uma brincadeirinha aqui. Será, ou melhor, como as redes sociais do apóstolo Paulo seria se ele vivesse, ou se naquela época existisse, né? As redes sociais. O que o apóstolo Paulo postaria nas redes sociais, né? O brasileiro precisa ser estudado e quando você dá uma inteligência artificial na mão dele, ao invés dele usar para estudar, o que ele faz? Ele usa para fazer memes, né? Ficou muito conhecido aqueles vídeos, né? Tipo, de Moisés fugindo Salve, galera. Salve, galera! Tô aqui fugindo de Faraó! O mar tá se abrindo, não sei o quê. Enfim. Eu fiz a mesma coisa, desculpa. Em benefício de um podcast mais alegre. Vamos lá, solta aqui a primeira imagem. Vamos lá, Flá. Vamos lá. A primeira. Vamos ler? Aqui é Paulo, né, tadinho, todo ensanguentado. Alguns judeus de Antioquia e de Icônio convenceram uma multidão a me apedrejar. Pensava que eu havia morrido, mas graças às orações dos irmãos, sigo firme. Inclusive, recebi uma revelação. Mas não posso contar. Bora voltar à pregação. Continue orando. Meu Deus do céu. Essa seria a postagem da Seria a postagem de Paulo, né? Alguém teria feito uma foto de Paulo, a galera orando, ele ressuscitando. Meu Deus do céu. Vamos, próximo. Mandem um oi aqui para os meus cooperadores e amigos Priscila e Áquila. Eles quase morreram por minha causa, mas graças a Deus seguem firmes e vivos. Risos. Meu Deus do céu, olha isso, gente. Ai, Priscila e Áquila foram super importantes ali, né? Cooperadores do apóstolo Paulo. Ele cita aí em pelo menos duas suas cartas. Quanto isso ia causar inveja no resto da igreja? Não ia, verdade. Nossa, você falou uma coisa muito real. Porque isso acontece, né? E o apóstolo Paulo tinha os seus. Tinha. Jesus tinha os seus, gente. Tinha os seus 12. A Bíblia fala, né, que acontecia... Tinha a multidão e os apóstolos. E aí, para a multidão, Jesus falava e ensinava, mas para os apóstolos, ele trazia muitas outras coisas mais profundas, né? Sim, então, já pensou a exposição que não seria? Vamos pro próximo? Eu e Barna fomos presos por pregar o evangelho de Jesus, mas não importa. Vamos continuar firmes no ministério. Indiquem aqui um hino para cantarmos ao Senhor. Meu Deus do céu. Barnabé tá muito feliz, né? Tipo aquele velhão que você vai tirar a fotinha. Meu Deus. Eu pareço sempre assim. Já pensou se você indica um hino e é com esse hino que eles são soltos? Situação, não?
Mas assim, o que eu quero dizer com essa brincadeira? Que talvez as redes sociais... É uma baita de uma brincadeira, tá, gente? Por favor. Mas talvez as redes sociais do apóstolo Paulo mostrariam a agenda dele. Mostrariam a vida que ele tem. Mostrariam os compromissos que ele tem. Sim, com certeza. E é muito do que as nossas redes acabam mostrando. Qual é o compromisso que a gente tem com o evangelho, né? O que você falou. Se você posta com um propósito, cara, continua postando com propósito. Versículos bíblicos, frases que vão edificar, indicações, testemunho. Exatamente. Tem tantas pessoas que eu vejo assim que às vezes até faz oração, né, online com o pessoal. Então, as nossas redes sociais, elas podem ser utilizadas também em favor e a favor do próprio evangelho e da pregação, né? E ela é uma extensão da nossa vida como crente. Sim. Então, se eu não tenho, assim, a minha rede social não mostra absolutamente nada, eu não consigo ver que aquela pessoa é crente, é um pouco estranho. Daí tem muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Ou se fala que é crente, daí é o perigo também, né? Se fala que é crente, é cristão, vai na igreja, mas o que posta não condiz, não é coerente com o que fala. Isso é muito perigoso também. Exato. Porque nós temos que dar bom testemunho. Exato. Né? Então... Tem aquele versículo que fala que, né, o coração deles falavam, mas perdão, a boca estava cheia, mas o coração vazio. Então, muitas vezes a nossa boca fala, mas as nossas redes sociais, né, mostram, na verdade, onde está o nosso coração. Sim. Né? Onde está o nosso coração, é ali que está o nosso tesouro. O tesouro, Mateus 6, 21, né? Isso. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Exatamente. Muito sério isso. Vamos para a próxima manchete, Flá? Bora. Põe aí na tela pra gente. O Pew Research Center constatou que 61% dos cristãos praticamente não leem a Bíblia fora do contexto da igreja. Ou seja, para a maioria, o contato com as escrituras acontece apenas durante a pregação. Ixi, tem mais uma aí, tem mais uma. Que tristeza, hein? Pode soltar a próxima aí pra gente. De acordo com o relatório da Data Reportal 2024-2025, o tempo médio diário global de uso de redes sociais é de 2 horas e 21 minutos, equivalente a 141 minutos por pessoa. Olha que sério. A gente tem ali 61% da galera, né? Não lendo, é isso, né? 61% dos cristãos não leem a Bíblia fora do contexto da igreja. Ou seja, só lê a Bíblia quando vai na igreja e quando o pastor, na hora que vai pregar, né? Abre a Bíblia, lê a referência lá e pronto. E abre o celular, né? E abre o celular, né? Não leva a Bíblia. É verdade. Nossa, que tristeza, hein? Que tristeza. E também o tempo médio, né? Nas redes sociais. Se a gente for fazer uma comparação, o tempo da gente, que é muito precioso, principalmente hoje, né? Nos dias de hoje, porque com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, a gente nos ajudou muito. Ajudou muito, muitos trabalhos, remiu o tempo realmente. Só que esse tempo que a gente conseguiu abreviar, vamos dizer assim, de tarefas... Economizar, né? Economizar tempo, a gente gasta com outras coisas que não deveriam, ou que não são lícitas, né? Isso é muito perigoso. E quando eu tenho um tempo, a minha primeira opção não é nem dobrar o meu joelho e orar, ou não ter um momento com Deus, nem uma leitura de livro até. Então, para você ver como é perigoso, né? Nós temos uma ferramenta tão importante, que são as redes sociais, que poderíamos expressar a nossa fé através dela, mostrar o verdadeiro evangelho, ou até mesmo a defesa do evangelho. E o que estamos fazendo? Rolando, né? O dedo e dando risada de coisas que muitas vezes não edificam. E até colocando o nome de Deus em vão, né? Muito. E nossa, você tocou num ponto tão polêmico, porque hoje em dia nós temos muitos comediantes, piadas, fazendo stand-up, né? Stand-ups e memes, vídeos de memes e tal. Eu sei que a gente fez uma brincadeirinha ali do apóstolo Paulo, mas a gente, de forma alguma, tá
denegrindo a imagem, né? Ou falando mal da palavra, ou de alguma forma fazendo chacota com a palavra de Deus. E a gente vê isso acontecendo com tanta frequência hoje em dia. E os crentes estão dando risada. Né? De coisas Perdeu que o você temor, né? perdeu o temor. Eu me lembro que por várias e várias vezes a gente gostava muito de assistir stand-up, né? Eu e meu esposo. Pelo YouTube mesmo. Mas chegou uma hora que eu falei, não tá dando. Não vai tá dando continuar assistindo isso aqui, né? Não dá. Não tem como. É muita blasfêmia. É muito nome de Deus em vão. Porque Deus não é motivo de piada. Deus é santo, santo, santo. Então, não dá pra... Não cabe, né? Não cabe. Então, Não cabe. quando a gente procura alguma coisa, né, para assistir, pelo menos em casa, começou a falar coisa que não deve, a gente já muda. Já deleta aquela pessoa da nossa vida, porque E segue à realmente frente. não dá. Não dá. Teve um filme, eu não sei se você chegou a assistir ou não, mas lançaram um filme recente do... Ai, Jesus amado, como que eu vou lembrar agora? De super-herói. Do Wolverine com... Não, o Wolverine já tava morto, mas... É o Logan. Do Logan, mas tinha um outro, esqueci o nome dele, que ele só faz piada. Deadpool e Wolverine. Nós começamos, tal, ele fala muito palavrão, né? Já é um negócio que incomoda muito. E aí, daqui a pouco, primeiras cenas, assim, logo no início, ele fala alguma coisa referente à fé e a Deus. Mas na hora, eu falei, pode desligar. Meu marido já desligou e disse, não dá. Não dá. A gente não pode compactuar Sim. com esse tipo de coisa. É o nosso Deus, né? É o nosso cristianismo que tá ali. É o Senhor. Será que se Paulo ouvisse nos dias de hoje, ele é usando a mesma brincadeira que a gente fez, mas ouvisse essa pessoa, o que ele falaria? Por muito menos ele já estaria preso, processado aí, por se expressar nas redes sociais. Exato. Né? Tem esse dado que a gente mostrou, né, sobre o tempo, até um ponto importante, aqui a gente está falando de rede social, né, de 2 horas e 21 minutos. O dado anterior a gente falou que eram 3 horas e meia na internet, então de 3 horas e meia, 2 horas e 20 é só de rede social. Uhum. As outras horas talvez seja de pesquisa do Google, comprando alguma coisa, Mercado Livre, também. ali, né, mas o resto é só de rede social. Então, por mais que a gente fale assim, mas eu entro na internet de forma geral, mas 2 horas e 21 minutos é muito tempo perdido. É muito tempo perdido. Tá consumindo muito tipo de coisa, né? Muitas coisas que... A maioria, eu acredito que 90% depende do seu feed, né? Falando de Instagram, depende do seu feed, que você tá vendo ali, quem você segue, que isso daí também é um ponto importante pra gente poder falar. Mas a maioria das coisas que tem disponível, dependendo da rede social, é só... Futilidade. Só. E você sabe um ponto importante, que você falou do feed até, um tempo, nossa, estamos bem hoje, hein? Nosso português tá top. 100%. De um tempo pra cá, a gente tem percebido mudanças no algoritmo, porque antigamente o Instagram, as redes sociais entregavam mais aquilo que você consumia. Então, eu gosto muito de consumir, sei lá, review de livros, review de perfume, tal. E hoje em dia, eles fazem uma misturança, onde eles te entregam aquilo que tem mais relevância. Ou seja, que está em alta, ou seja, os memes, e aí tem os videozinhos virais e tal, as dancinhas, né? Que, meu Deus do céu. Hoje a gente está numa geração que não sabe se comunicar e abrir uma planilha de Excel, mas sabe dançar. Faz a dança do TikTok. Então, eles entregam muito mais coisas que estão em alta do que aquilo que de fato é relevante para você. Ainda tem isso que a gente tem que lutar contra. Pois é. E aí, falando de seguidores, você falou de intencionalidade, né? Quem nós estamos seguindo? Quem, né? Quem nós estamos acompanhando? Isso é... Nossa, isso daí tem tantos exemplos negativos, né? Pra gente poder pontuar aqui, porque quem você segue diz muito diz muito sobre o que você pensa, o que você vive. Porque, um exemplo, se você segue só pessoas que falam contra a fé, que falam sei lá, tem muita coisa que não dá pra falar, né? Mas
vê a vida de uma maneira errada, que não vê valor na família, que é a favor de várias atrocidades aí, né? Com crianças. Então, se você gosta desse tipo de pessoas que militam de alguma forma e que vai contra valores cristãos, possivelmente a sua cabeça, os seus olhos só veem isso, só vai aparecer isso para você. E o que você está consumindo é aquilo que você gosta. Tá mostrando seu coração, né? Tá mostrando exatamente quem a gente é. Exato. É legal você falar disso, porque tem... Quantas vezes a gente se pega e fala, não, vou seguir alguns pregadores. Vou começar a seguir os pregadores reformados. Vamos colocar, falar do nosso quintal. Sim. Né? Sem citar nomes. Para não ser processada como recentemente uma influencer cristã foi processada. Por falar o que acredita. E aí você vai atrás de pregadores. E aí agora a gente está numa saga de pregadores que só buscam falar de temas polêmicos. Né? De tratar de escândalos ou de coisas do tipo, ao invés de trazer ali a exposição da palavra. Sim. Alguns até trazem, né, a exposição da palavra, mas muitos gostam mais da polêmica, porque é aquilo que vai dar curtida. Ah, com certeza. É aquilo que vai dar visualização. É aquele corte específico, né, que vai bombar nas redes sociais. Então, até mesmo dentro do nosso quintal aqui, com crentes, com reformados, a gente tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está se alimentando de polêmica. Tá, mas o que isso acrescentou na minha vida? O que isso mudou? Nada mudou. Exato. Quando você fala também, tem outros conteúdos também que me incomodam muito. Vou falar de duas coisas aqui. Pessoas que se dizem, né, crentes evangélicos, falando de Bíblia sem autoridade nenhuma. Autoridade no sentido... E também conhecimento, né? Nenhuma autoridade e conhecimento. Porque fala metade de um versículo e traz um contexto totalmente errado. E tem muitas pessoas que consomem isso. Só que a pessoa, quando ela vê, e até comenta, nossa, que bênção. Mas a pessoa usa o versículo no contexto errado. Entendeu? Para falar coisas que o contexto não... que aquele contexto bíblico não está dizendo aquilo, não significa aquilo. E a pessoa que está lá do outro lado escrolando, ela não vai abrir a Bíblia para ver. Muitas não fazem isso. Eu não vou falar que é a maioria, mas muitas não fazem isso. Você não vai lá pegar realmente, condiz com o que ela... É verdade? É verdade o que ela está falando? O que essa pessoa está falando? Não, a pessoa simplesmente... E principalmente... quando fala que é muita bênção, que é muita vitória, que vai dar tudo certo na sua vida. E muitas vezes não. Porque existe isso. Faz parte da vida. Não faz? Uhum. Tem muitos personagens que passaram situações terríveis. Só que Deus era com eles. Entendeu? Então, não é só alegria o tempo todo. Deus está conosco em todos os momentos. Então, fazer esse filtro é muito difícil. Por quê? Por conta exatamente sobre isso, sobre a superficialidade. Você rola, você tem acesso a muito conhecimento, mas todos os conhecimentos rasos, superficiais. Então, isso é um perigo. Você pode usar suas redes sociais, eu aconselho, né? Usar, é o que eu estou buscando fazer também, buscar as redes sociais para ser relevante, para falar pelo menos um versículo bíblico. Você fala coisas relevantes, não quero falar sobre o versículo bíblico. Fala algumas coisas que podem edificar e ajudar. Entendeu? Mas ser útil, né? Ser útil. Ser útil nas redes sociais. Porque hoje tá tão raso as coisas, né? Muito superficiais, que você não... são 3 horas perdidas todos os dias de ver coisas... Vamos falar de 2 horas e 21 minutos, 2 horas e 20 minutos. 2 horas basicamente perdidas todos os dias. E que nunca vai voltar. Isso é uma coisa que a gente não para pensar. O tempo que a gente gasta, ele nunca volta. Então, se a gente fala de 2 horas e 20 e poucos minutos por dia... Coloca isso no mês, coloca isso no ano. Compara na sua vida, compara com as outras atividades. A gente... Vou falar de um outro ponto. Jejum. Quanto tempo o povo
brasileiro, crente, tem passado em jejum, fazendo jejum. Eu falo do jejum porque é uma coisa que eu me cobro muito, sabe? Eu tento, pelo menos, me cobrar mensalmente desse compromisso, mas é algo que deveria ser mais comum na nossa vida como crente. Porque o jejum nada mais é do que você reservar um tempo para o Senhor, só para o Senhor. E a gente não tá falando, gente, de jejum de chocolate, jejum de refrigerante, Esse é o jejum de rede também. social. Esse é o ponto também. Quando fala-se de jejum, as pessoas querem fazer de tudo, menos fazer o que Deus pediu para fazer. É verdade. Qual o objetivo? E o objetivo do jejum é exatamente isso, é você separar um tempo com Deus. Ah, mas eu quero aproveitar porque eu vou fazer um exame. Quantas vezes já ouvi isso? Ah, vou fazer um exame amanhã, então eu já aproveito e fico de jejum. Não é isso, Não entendeu? é isso. Então, muitas vezes, as pessoas se enganam. Por quê? Por conta dessa superficialidade também. Então, se você não perde todo esse tempo nas redes sociais e não tem um momento com Deus, você vai ficar descompensado no sentido de não tenho vida de oração, não possuo conhecimento, o que eu deveria para ser um crente de verdade, porque a Bíblia ela não abre margem para crente meia boca. Não. Ou é cristão, ou não é. Não existe um em cima do muro, tô no centro. Não existe. Então, a palavra de Deus é para os crentes. É para as pessoas que que precisam ter um compromisso com Deus e entrar nesse mundo de conhecimento que Deus revelou para nós. Que Deus ele se revela para nós através da palavra, né? Então, buscar ler a Bíblia é a nossa obrigação como cristãos, como crentes. E é claro, a gente está falando aqui que não pode usar rede social. Não, ninguém está falando isso, mas se você usar para a glória de Deus. Aliás, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Exatamente. É para isso que nós somos criados. Então, independente do contexto que você está, se Paulo estava lá e não tinha rede social, na época, o que tinha na época? Ele tinha que glorificar Deus trabalhando, pregando o evangelho, fazendo qualquer outra coisa, né? Qualquer outro entretenimento que tinha na época. E hoje, o que é? Na nossa vida, a gente inclui isso também. Não é porque estamos na era da tecnologia que podemos fazer qualquer coisa, ou que somos mais inteligentes do que as pessoas de antes. Não, a gente precisa usar com sabedoria, né? Mas tudo que a gente faz, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Inclusive, usando também, né, as redes sociais para a glória do Senhor. Então, isso é muito importante a gente entender também. Outra coisa que eu lembrei aqui também, a gente fala de cristãos, né, evangélicos que têm esse lado negativo de falar sem o conhecimento, fala de um versículo bíblico, mas no contexto errado, e isso dissemina, né? Isso espalha para muitas pessoas e as pessoas pegam aquilo como verdade, sem consultar a Bíblia ou sem realmente checar, né? Vamos ver se é verdade mesmo isso. Muitas pessoas fazem isso. E quem denuncia isso nas redes sociais, os crentes que denunciam isso, fala, olha, o fulano tá falando isso, mas na verdade a Bíblia fala ao contrário. Não, ele tá falando que é crente, mas a Bíblia fala isso. Então, quem se posiciona contra esse tipo de falsos crentes, falsos pastores, apóstolos, evangelistas, falso tudo, eles são perseguidos pelos próprios crentes. Isso também é uma realidade muito cruel hoje. Porque as pessoas querem ouvir o que afaga o coração. Mas é mais gostoso, né? É mais gostoso, é um evangelho mais... Como você disse, aproveitar o momento que eu vou fazer um exame médico é mais gostoso do que eu separar um momento de jejum de forma intencional, né? Então, eu ouvir aquilo que afaga o meu coração é melhor do que eu ouvir um pregador que está falando do pecado, Sim. né? Que está falando qual é o nosso dever como cristão, o que é a santidade, o que a gente precisa fazer e tal. Enquanto você estava comentando, Flá, eu lembrei, em um dos estudos que a gente estava vendo ali para preparar para hoje, teve
Eu não trouxe, mas ele é um dado muito interessante. Foi um estudo feito em 2019 com cristãos. Ele foi feito nos Estados Unidos. Que mostrava o tempo de leitura bíblica das pessoas, né? E falava assim que as pessoas que liam a Bíblia mais que 4 vezes na semana, olha que doido, como que pode um dado mostrar isso? As pessoas que liam a Bíblia mais de 4 a 5, 6 vezes por semana, elas mostravam um amadurecimento e crescimento espiritual muito maior do que as outras. E aí, né, sabendo passar por lutas e enfim, As por dificuldades, dificuldades da vida e tal. Falei, gente, que doido um estudo mostrar e provar que quando a gente esconde a palavra do Senhor no nosso coração, a gente não peca, né, contra ele. A gente evita o pecado, a gente se afasta disso. E um outro estudo também falava que esse mesmo estudo, falava que as pessoas que liam até 3 vezes a Bíblia por semana não tinham mudança significativa nenhuma na vida delas. É porque não tem intimidade, né? Porque você conhece... A gente só vai conhecer Deus se realmente a gente lê a Bíblia. Fala, lê a Bíblia. Lê. Não tem atalho, né? Não tem mágica, não tem varinha mágica, não tem nada, não tem conto. É ler. Mas... Não, é ler. A gente só vai conhecer as profundezas de Deus naquilo que ele deixou revelado. Isso é importante. Então, como que a gente sabe disso? Porque a gente lê. Então, a gente lê para entender quem Deus é, o que ele fez por nós, qual é o propósito, qual é o nosso propósito, qual é o propósito do ser humano na Terra, e tantas outras coisas. Como devemos agir com Deus, como devemos entender a Trindade, como nós devemos nos relacionar entre nós, entre os seres humanos, como devemos adorar a Deus, porque tem um jeito certo de adorar a Deus. Não é de qualquer forma. É verdade. Tem um jeito certo. E como que a gente sabe disso? Lendo a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. A gente tem falado disso desde o primeiro episódio, né? Falar, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Até para julgar. Até porque não tem outro caminho mesmo. A gente precisa ler. É simples. É um exemplo, assim, bobo, mas é a realidade. Se eu vou no médico, o médico ele precisou passar pela faculdade, pela especialização. Ele perdeu anos da vida dele investindo naquele conhecimento para ele exercer a função dele. Então, ele teve que estudar para ele fazer algo, para ele ser algo. E por que nós, cristãos, não podemos abrir a Bíblia para ler e entender quem Deus é? Quem nos criou? Então, isso é a mesma coisa com música. Como que a gente aprende sobre música? Estudando. Como que a gente aprende sobre financeiro? Fazendo faculdade. Estudando, fazendo curso. Colocando a mão na massa. Como que a gente aprende as coisas? Estudando. Não tem outro caminho. Tem um versículo que eu gosto muito, tá até procurando aqui. Salmo 119. Salmo 119 é um salmo que, ai, menina, me pega. Quando eu não tô bem, eu dobro meu joelho. Às vezes eu... Vamos ler o Salmo 119 e vamos orar ao Senhor o que está escrito aqui. Lá no versículo 16. Não gostei dessa versão. Essa versão é muito ruim. Perdão. Não é ruim, mas ela é muito pobre. Você quer árabe? Não, vou pegar aqui no celular. 119. Cadê? 119, 16. É a Corrigida Fiel. Veja como que tá na sua... O começo do versículo 16 aí. Terei prazer nos teus decretos. Pronto. Aqui ele fala de outra forma, que eu acho lindo. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Falando da recreação. Recreação não é no sentido de divertido, né? De brincadeira em si, mas recreação no sentido de aquele tempo. Sabe aquele tempo que a gente fala, eu preciso espairecer? Preciso, espairecer minha mente. Ele falando aqui que eu vou me recrear nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. E é com alegria, né? É com deleite, é com entrega. É com intenção. Se eu estou num momento difícil, de tristeza, até de lamúria, sabe, aquele dia que você tá péssima, que você fala, meu Deus,
eu não queria estar aqui, eu não queria fazer tal coisa, eu queria sumir. Abrir a palavra. Então, tudo com muita intenção. E isso nos ajuda, inclusive, o que você falou, né? Tem tanta gente nas redes sociais falando abobrinha e groselha do evangelho. Ai, Flá e Ana, como que eu vou saber se aquela pessoa tá falando a verdade ou não? Lendo a palavra, conhecendo a palavra. Abrindo a Bíblia e lendo. Se recreando na palavra, lendo o texto, anota. O que você entendeu? Se você tem dificuldade, procure o seu pastor. Né? Os pastores estão aí para isso. Eu sei que a gente está com uma dificuldade gigantesca nesse Brasil de pastores que, de fato, cheiram a ovelha. Isso é raro, né? Agora os pastores cheiram a livro. Livro, Eles têm cheiro de livro velho. Naftalina, quase. Ai. Nós estamos vivendo muitos extremos, né? Muitos extremos. Enquanto muitos se acabam em conhecimento, outros não querem nenhum conhecimento. Então, tem uma discrepância muito grande aí, um desequilíbrio, na verdade, Total. né? É um desequilíbrio. Só que, como que arruma isso? Como que arruma, né? Quem tem chamado tem que entender, precisa, né? Deveria entender que realmente você servindo a Deus, você precisa ter conhecimento de Deus. E voltamos a falar a mesma coisa. Para ter conhecimento de Deus, é Bíblia. Não tem outra. É leitura da Bíblia. É o nosso manual. É estudo. Porque é ali que tem todas as informações que nós precisamos. E mesmo com todas essas informações, muita gente já entra em crise. Muitas vezes a gente já entra em crise. Imagina. Exato. Precisamos, né? Não somente a leitura, mas sim um tempo de intimidade verdadeira com Deus. Não é só a leitura. É um rito, né? Uhum. É um rito. Você precisa falar com Deus, entender sobre Deus, estudar sobre Deus, mas ter intimidade com Deus. É aquele café da manhã que você nunca deixa de tomar, né? Aquele cafezinho que tem muita gente que não abre mão. Ai, eu preciso... Nossa, eu não começo meus dias se eu não tomar café. Tem um monte de gente que fala isso, né? Se não comer o pãozinho. Se não comer um pãozinho. Então, assim, eu não posso começar, talvez seja difícil para todo mundo, mas eu não posso terminar, pelo menos, o meu dia sem ter falado com meu Deus. Sem ter aprendido algo sobre o meu Deus. E a gente sabe que é difícil. A gente sabe que o mundo está acelerado, mas os dados mostram que nós passamos 2 horas e 20 nas redes sociais. Então, e ainda tem um outro estudo que fala sobre a parte de ansiedade, que eu também não trouxe aqui, mas que essas pessoas que passam mais tempo nas redes sociais, a propensão delas em depressão e ansiedade é gigantesca. Nós temos pessoas, infelizmente, debruçadas ali e entregues, talvez, na depressão e na ansiedade, e elas estão rolando feed. E a gente tá falando de crente. Eu não tô falando que tem que buscar psiquiatra, médico, remédio. Faça tudo isso. Faça. Né? O Senhor deu sabedoria para os homens entenderem a medicina e criarem tudo aquilo que eles já criaram. Mas existe um lugar de refúgio. Sim. Independentemente do remédio do médico, da terapia que você faz, existe um único lugar de refúgio que é como uma espada, né, de 2 gumes, ou de 2 legumes, como as criançadas falam, capaz de penetrar juntas e medulas. Então, vamos ter mais intenção. E eu vou passar para a próxima manchete. Que a gente agora viajou aqui, né? Falamos muita coisa. Vamos lá. Põe na tela, 1, 2, 3 e... A próxima? Uma pesquisa realizada pela Lifeway Research revelou que somente 11% dos cristãos têm o hábito diário de ler as Escrituras. O estudo ainda mostra que boa parte dos crentes lê a Bíblia apenas esporadicamente ou durante os cultos. Então, mais um dado mostrando que crente não lê a Bíblia. Aí a gente vê uma explosão de evangélicos, inclusive artistas, se convertendo e nada mudou na vida deles, né? Sem base bíblica alguma. Sem um pastor. Tipo de discipulado. Sem um pastor chegar perto ou para discipular, né? Exatamente. Complicado. Então, assim, 11% dos cristãos têm o hábito de ler a Bíblia. Ou melhor, a gente tá falando que todo o resto não lê.
A gente está falando que quem lê a Bíblia é uma exceção, né? Quem medita na palavra é uma exceção. Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Porque nós estamos vivendo um Brasil como está hoje. Com tantas... enfim, deturpação do evangelho, mas fora o que a sociedade está vendo da igreja, né? Se a sociedade não está vendo na igreja aquilo que lá na época dos Atos dos Apóstolos enxergaram, né? Que eles eram realmente cristãos, que eles seguiam os passos de Cristo, o que eles estão vendo na nossa vida? Que ser crente é você só dizer que é crente e continuar a sua vida do jeito que ela é. Não tem mudança de vida, né? E o resultado, o que a gente está vivendo hoje, é só o resultado realmente de pessoas, porque pessoas crentes não leem a Bíblia. Porque se realmente lesse a Bíblia e entendesse, a questão é ler a Bíblia, ter momento com Deus, entender quem você é diante de Deus, entender quem Deus é, o que Deus fez, como eu disse, e daí sim, você ter a sua vida pautada na Bíblia. Então, você vai andar conforme a palavra do Senhor diz. Você vai andar conforme os ensinamentos de Jesus, as orientações dos apóstolos, doutrina. Então, quando falta isso, o que a gente vê hoje na sociedade, o que estamos vendo na sociedade é exatamente o resultado da falta de intimidade com Deus e da intimidade da leitura bíblica. Porque se você não lê, você não entende. Não tem como. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não entende Deus. Vamos ler Salmo 1? Abre na sua, Flá, que a sua... Prefiro a Ara. Eu amo essa Bíblia aqui, ela é NA, mas eu gosto dela mais para devocional. E eu leio ela... Ela tá toda arriscada, né? E eu leio ela, Flá do céu, eu boto ela aqui e a ACF no celular. Então nem o devocional sozinho com ela eu faço. Mas ela é mais simples, né, na linguagem. Mas Salmo 1... Versículo 2. Né? Versículo 2. Esse diz... Esse é um texto... O versículo 1 também é um Vamos ler o 1 e o 2. Leia pra gente. Ensinamento maravilhoso também, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como meditar na lei do Senhor de dia e de noite se a gente está perdendo tempo nas redes sociais? Exato. Como que faz? Exato. Então, esse é um grande alerta, né? Que precisamos repensar, refletir sobre como estamos levando a nossa vida cristã. Exato. Nas redes sociais, porque isso tem... mas eu não posto nada. Tá, não posta nada, mas consome. Esse é o ponto também. Porque em relação às redes sociais, não é só o consumo, mas também, não só a exposição, mas também o consumo daquilo. Então, eu não posto nada, então logo você é anônima. Não, você é um ser humano, mas está consumindo aquilo. E a sua vida tem transformado alguém positivamente? Porque se você só consome coisas que não edificam, coisas superficiais, como que você pode ser uma pessoa relevante na sociedade? Como que você pode ser uma pessoa que vai fazer diferença na sua família? É difícil. É difícil. Eu não sei quem falou isso, mas a gente pode trazer para esse papo, que você é aquilo que você consome, né? Tá, muito. Você é aquilo que você consome. Muito. Mas... Como sempre, tudo que é bom dura pouco, nosso bate-papo está chegando ao fim. Mas já? Foi rápido, né? A gente falou tanto. Vamos passar por algumas dicas práticas, Flá? Seria bom, né? Acho que é bom a gente dar algumas dicas práticas para o pessoal de casa, pra gente. Lembrando que, né, o fato de nós estarmos falando sobre isso não quer dizer que somos perfeitas, né? Não, a gente está entendendo como funciona e também para que, de alguma forma, a nossa vida seja, dentro, né, das redes sociais, sejam referência e sejam um abrigo para muitas pessoas que estão procurando realmente um caminho para seguir, né? Amém. Amém, assim seja. O caminho é Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender o que nós precisamos fazer ali
para chegar mais próximos, E né? apontar esse caminho, né? Apontar. Vamos lá? Vamos começar pela primeira dica? Vamos lá. A primeira dica aqui é defina propósito. Antes de abrir o aplicativo, né? Antes de abrir as redes sociais. De preferência. Antes de abrir, por que eu estou entrando agora? Eu realmente preciso disso? Qual que é a minha motivação? Eu tenho necessidade mesmo? Vai agregar alguma coisa na minha vida? É muito doido isso, porque quantas vezes a gente não parou pra pensar, tipo, eu estou, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Tô ansiosa. Ai, eu tô ansiosa, tô muito ansiosa e eu quero ver outras coisas. Eu coloco a minha ansiedade em alguns lugares que eu não deveria, como, por exemplo, compras. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando tô ansiosa, eu já percebo que eu começo a abrir o Mercado Livre, eu começo a abrir uns aplicativos de compras e eu falo, ai, lembro que eu nem preciso disso, mas eu quero. E aí, eu tenho me exercitado em relação a isso, né? E me cobrado, assim, dobra o joelho, vai. Depois que você terminar de dobrar o joelho, se você ainda quiser realmente comprar aquilo, compra. Mas assim, vamos dobrar o joelho primeiro, né? Vamos pensar no que a gente quer. Então, intencionalidade e propósito, muito bom. Quem nunca encheu o carrinho da Shopee, né? Deixa lá 99 itens, né? O tamanho da ansiedade. É verdade, com coisas que vão virar bugigangas na nossa casa, sim, né? É verdade. Comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem. Nossa, é a realidade do brasileiro hoje. Vamos para a segunda dica. Entenda e estabeleça seus limites de tempo. Use ferramentas de controle de tempo. Eu falei sobre isso no comecinho, né? Tem uma ferramenta ali do celular que você pode colocar que vai mostrar o tempo que você gasta nas coisas. Isso é muito bom para a gente começar a entender dados. Eu gosto muito de dados porque dados não mentem. Depende, tem dados que mentem, sim. Mas os dados estão aí para isso, né? Se o aplicativo está mostrando lá que você passa 2 horas em tal lugar e nenhuma em outros, né? Uma coisa que eu fiz até, eu não sei nem se dá para mostrar. Não vai chegar aqui, né? Será que chega aqui? Aqui. Vou jogar aqui. Gente, isso aqui foi uma estratégia que eu fiz, tá? Pra mim mesma, porque eu sou uma negação. Eu esqueço as coisas. Não vai. Foca! Ai, menina, você tá focando. Vamos lá. Aplicativo aqui, né? Hora e tempo, porque eu sou friorenta. Isso aqui é o widget do celular pra Bíblia. E ele dá aqui sempre um versículo. A cada, você pode escolher se ele vai dar um... Não mostra tão perto que vai mostrar que eu não fiz um exercício físico aqui. Mas Borra esse na Borra esse edição. aqui. Borra, vou tampar aqui. Mas ele dá um versículo bíblico, tipo aquela chavinha das promessas, sabe? Aquela caixinha de promessas. Sim. E aqui, um pouquinho mais por baixo, eu coloquei aqui, eu tirei o Instagram daqui. Eu tirei o Instagram da minha tela principal e coloquei o aplicativo da Bíblia. Então, foram artifícios. Pode desfocar, para o pessoal não ver que eu não fiz exercícios. Na verdade, eu fiz, tá? Só que eu não registrei. Porque eu sou dessa. Exercício de mão. O chocolate na boca. Mas foi uma forma que eu decidi, assim, usar o meu celular para lembrar. E aí, cada vez que passa a semana, ele dá um relatório para você de quanto tempo. Aqui eu tirei a questão das horas, porque essa parte já consegui me controlar um pouco mais. Mas ele dá, você utilizou o celular meia hora a menos do que semana passada. Tipo, umas coisas... Te incentiva ainda. Te incentiva. Aí É bem por esse legal. caminho. Então, tem Legal. ferramentas aí para te limitar no tempo. Outra dica é siga conteúdos edificantes. Enche seu feed de pessoas, ministérios e páginas que valem a pena e que falem a verdade da palavra de Deus. Isso é importante também, porque se você segue coisas que não edificam, possivelmente vai aparecer só isso para você no seu feed, né? De acordo com os algoritmos aí. Mas, se possível, né? Siga conteúdos edificantes. Não, mas você vai virar só crente, vai ficar só fazendo isso? Saúde, entenda sobre comportamento, psicólogo, médico. É claro que essas coisas também fazem parte da nossa rotina, da nossa vida. Então, sigam coisas edificantes. Não só, né, pastores, pessoas realmente que falam da Bíblia ou que defendem o Evangelho. Não só isso, né? Mas também coisas que vão te edificar. Acrescenta, né? Algum Acrescenta. conhecimento pode acrescentar, Sim. né?
A próxima dica é evite... Nossa, essa dica é ótima. Evite comparações, né? Lembre-se, as redes sociais mostram recortes. É apenas um recorte. Se você olhar para o seu feed agora, você vai falar que aquela é você o tempo todo? Ou aquele é você o tempo todo? Não. E não a realidade completa da vida das pessoas, né? A comparação, ela rouba a alegria e a gratidão. Quantas vezes a gente não olha pro quintal do vizinho nas redes sociais e fala, nossa... Que vida linda. Que vida linda. Olha que família linda. Margarina. Família Margarina. E a gente acaba se frustrando, né? Porque, nossa, por que a fulana consegue isso em todas as áreas, né? Família, ai, que família linda, que marido lindo, que filhos lindos, que corpo lindo, que cabelo... Então, esse tipo de comparação vai minando, né, a sua autoestima e isso te detona. Então, para você voltar, é muito difícil. Então, isso é uma ilusão, assim, porque nem todo mundo é o que posta o tempo todo. Nem todo mundo é. Todo mundo tem os seus altos e baixos. Todos nós somos seres humanos. Então... E a gente nunca vai querer mostrar a parte triste da vida, né, Flá? Ninguém quer compartilhar as desilusões. Ah, mas tem gente que compartilha. Tá, mas edifica. É a minoria. É a minoria. Vamos evitar comparações. Próxima dica. É bom. Seja luz e sal. Pense antes de postar. Essa mensagem reflete Cristo? Se não, não poste. Essa é a dica. Simples e direta, muito elegante. E por último, essa dica para mim é muito maravilhosa. Separe tempo para o mundo real, né? Cultive conversas presenciais, momentos com a família, comunhão na igreja, tempo a sós com Deus. A vida não acontece no online, né? A gente brinca muito isso. Que a vida acontece no 1x, né? Não no 2x, 3x do YouTube. Verdade. A gente acaba sendo até impaciente, porque a gente acha que a vida ela acontece de forma rápida. Isso. E na verdade, não. Tudo tem seu tempo, tem seu momento. Eclesiastes tá aí para mostrar isso pra gente. Salomão, muito sábio, falou isso para nós. E existe um mundo real longe disso daqui. E por mais que as pessoas queiram postar aqui a vida delas, fala assim, não, mas a vida delas tá aqui, então a vida delas é o mundo real. Não, mas aqui é só o que elas querem mostrar de bom. Não é a realidade dos fatos. Quantos casais a gente fala assim, nossa, fulano de tal se divorciou. Todo mundo fala, nossa, mas parecia tão feliz. Mas que, poxa, a vida, combinavam tanto, tão lindos juntos. Fala, mas tá, mas aquilo ali não é a vida real. A gente só vê pedaços, né, da vida. São justamente os pedaços bons, né? Mas aquela dificuldade entre o casal, entre a família, a gente não tá vendo, né? Então, isso vai também minando o casamento, a família, e por isso que tem as coisas que a gente vê aí, né? Nossa, era só declaração de amor pra lá, pra cá. Mas é isso que eles queriam realmente mostrar. Mas e dentro, como que tá? É verdade. É difícil, né? Bom, eu espero que esse bate-papo tenha sido muito bom para vocês, como foi pra gente. Porque para chegar aqui a gente prepara a pauta, né? Pensa no que a gente vai falar. E isso edifica a nossa vida, a nossa vida primeiro, né, Flá? Sim. Nos toca primeiro, né? Isso. Para também abençoar a vida de todos vocês, né? Com questões interessantes, úteis, que vai fazer diferença na sua vida, para sua família. E para a sociedade também. Então, espero que realmente esse bate-papo tenha edificado a sua vida e que Deus te dê sabedoria para usar as redes sociais, para você se posicionar também como cristão, não se envergonhar da sua fé, não se envergonhar do seu Deus e crescer cada vez mais com intimidade com Deus, com intimidade com o Senhor, com a palavra de Deus e que você seja bênção na sua vida, na sua família e no seu trabalho, na sua igreja. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você tem ideias, né, Flá, de pautas, o que você quiser trazer aqui, deixa nos comentários que a gente vai olhar e vai analisar e vai trazer para conversar. Com certeza. Bom? Tchau. Beijo. Tchau.